Salve, salve, pessoal. Vamos para a última aula desse primeiro módulo. E agora eu vou efetivamente entrar no método, tá? Então, assim, a primeira coisa que tem que pensar é que quando você vai escolher um exercício, você tem duas opções, né? Ou você pensa no músculo para escolher o exercício, ou você pensa no movimento articular, qualquer. E, obviamente, tudo depende de diversos fatores, tá? Mas, especificamente, quando a gente está pensando no músculo. Vou dar um exemplo. Caso, caso clínico. Chega uma aluna sua, hoje é dia de montar, hoje é dia de você passar o treino para sua aluna, ela tem em torno de 40 anos, que o objetivo dela é hipertrofia. E hoje o dia de treino é para glúteos, por exemplo. Dentre alguns grupamentos, você tem que escolher alguns exercícios para glúteos. Como é que você faz? Você pensa no músculo, escolhe o exercício, ou você pensa na gama de possibilidades de movimentos que podem ser feitos para aquele músculo ser exigido. Deu para entender? Tá. Peraí, eu vou fazer o seguinte: eu vou compartilhar a minha tela, eu acho que vai ficar mais fácil. Então, aqui, ó, por exemplo, deixa eu botar aqui o ponteiro. Laser. Aqui, por exemplo, a gente tem vários exercícios que são frequentemente prescritos para glúteo, tá? Com foco em glúteo máximo. Então, a gente tem aqui elevação da pelve, extensão de quadril, assumo que aqui tem uma caneleira, agachamentos, diferentes tipos, né? Unipodais, bipodais, com bases diferentes, levantamento terra, leg press. E, assim, não, ah, não curiosamente, todos eles entram o glúteo máximo. Mas a pergunta que eu faço para vocês é: você tem aqui, por exemplo, são 8, 11, tem vários outros, tá? Nós temos aqui 11 exercícios. A pergunta que eu tenho inicialmente é: eles são iguais? Para pensar. São iguais? Não, né? Obviamente não são. Se eu tenho qualquer diferença, e a gente pode lembrar, de questões bem amplas, como por exemplo, pô, você está movimentando movimentos são diferentes, né? Os bonequinhos são diferentes, obviamente, mas os movimentos são diferentes, o nome deles é diferente. Então, é óbvio que eles não são iguais, mas qual que você vai escolher? Para você escolher um, você tem que pelo menos saber a diferença entre eles, né? E aí, obviamente, a biomecânica está aí para contribuir, está aí para ajudar, tá? E aí, por que que eu estou falando isso? Porque na hora que a gente vai escolher, ou pelo menos montar um programa de treinamento, diversas dúvidas e diversas questões a gente tem que pensar. E eu brinco muito da história, fazendo analogia, que a montagem de um programa de treinamento é como se fosse um jogo de xadrez, tá? Por que que é um jogo de xadrez? Porque se a gente movimenta uma peça, a gente faz uma escolha, a gente vai ter consequências na escolha seguinte, no movimento da peça seguinte. Você tem um adversário ainda, então você tem consequências que vão acontecer ali. Por exemplo, a gente pode pensar, qual o volume do treino que eu vou usar, né? Isso eu tenho que pensar, para por grupamento muscular, pelo treino completo, pela semana, frequência semanal, etc e tal. O que, teoricamente, esse volume pode implicar na intensidade da carga. Ok? Teoricamente, são inversamente proporcionais. Não sou especialista em treinamento, mas eu uso o senso comum, né? O senso óbvio. Se aumenta o volume, a intensidade deve cair. Se eu mantiver o intervalo, se eu alterar o intervalo, a gente pode aumentar tanto o volume quanto a intensidade. Mas o objetivo aqui nosso não é esse, não é falar sobre treinamento. Então, assim, eu posso também pensar em método de treinamento, eu não vou fazer só 3 séries de 10 com 80% da carga máxima, 75. Posso incluir sistemas, né? Também, novamente, método de sistemas não é o meu objetivo aqui para a gente falar do método biomecânica, Thiago, biomecânica comigo. Então, assim,
O que a gente tem que pensar? Obviamente, se a gente for pensar em métodos, por exemplo, boa parte dos métodos e sistemas usados na prescrição do treinamento de força são pautados em conceitos da biomecânica, tá? Um dia a gente pode até conversar melhor sobre isso. Mas a gente pode falar exatamente disso. Por exemplo, o método treino excêntrico ele é um método excêntrico negativo, ele é um sistema pautado em questões biomecânicas. Excêntrico é o quê? Fase excêntrica, negativa, com altas cargas, tá? Só para deixar exemplificar. Outra coisa que a gente tem que prestar bastante atenção é na ordem dos exercícios. Pô, digamos que eu quero fazer 9 séries para glúteo. Eu posso escolher, o primeiro exercício vai ser agachamento, o segundo exercício vai ser elevação pélvica, o terceiro exercício vai ser extensão de quadril com caneleira, tá? Aí você chega na academia, a academia está lotada, às 7 horas da noite de uma segunda-feira, e a sua aluna, que, que é treino, que hoje o treino dela é para glúteo, dos 3 exercícios que você tem na planilha que você vai prescrever para ela, nessa ordem, né? Agachamento, elevação pélvica e extensão de quadril com caneleira, né? 3, 4 apoios, ou coisa que seja, de forma como você imagina, ou fala. O agachamento ocupado, tá bom. Vai. Aí você, pô, então foi o seguinte, hoje vamos mudar, vamos começar pela extensão de quadril com caneleira, tá bom. Vou estender o quadril com caneleira. Obviamente, se eu usar a mesma carga que eu usaria ele sendo o terceiro exercício, eu vou conseguir performar melhor mais repetições. Tudo bem, entendi. E aí, depois eu vou fazer o agachamento, e se eu colocar a mesma carga do agachamento sendo o primeiro exercício, provavelmente eu não vou conseguir atingir o mesmo número de repetições. Ou eu diminuo a carga para manter o mesmo volume. E o que interfere drasticamente na escolha ou na possibilidade de você fazer o exercício. Isso, assim, parece também que óbvio. A literatura está muito rica nisso. Isso que vem ser realizado anteriormente tem melhor desempenho, tem melhor performance, tem melhor efeito de força, efeito de hipertrofia. O professor Alberto Simão estudou pra caramba isso. E eu fui colaborador dele em alguns trabalhos, graças a Deus. Agora, assim, tudo isso tem relação com a escolha do exercício, né? Então, se eu for, dependendo do exercício que eu for escolher, multiarticular, unipodal, multipodal, assim, tem diversas possibilidades. E aí eu tenho que pensar na escolha do exercício. Eu vou fazer a cadeira flexora ou a mesa flexora? Eu vou fazer o supino reto ou fazer o supino inclinado? Eu vou fazer o desenvolvimento fechado ou desenvolvimento aberto? Tudo isso, e a primeira questão associada à escolha do exercício, ela entra especificamente no método que eu vou apresentar para vocês agora. Então, assim, primeira coisa, e fundamental, a gente acabou de sair de um período terrível da nossa existência. A gente ficou confinado em casa, para mim foi uma das piores fases da minha vida, se não foi a pior fase da minha vida. 2 filhos pequenos, trancado em casa, e a gente só pôde sair de casa graças às ciências, né? A gente lida com a ciência, e deveria lidar com a ciência de uma forma muito mais respeitosa e muito mais aproveitar muito mais o que ela traz para a gente. E por isso que eu trago essa questão das evidências científicas logo no primeiro ponto para responder e para estruturar o método. Biomecânica Tiago Mata. Se eu tenho uma evidência científica que me induz, uma boa evidência científica que me induz a escolher um exercício, porque foi feito um bom estudo, me mostrando suficientemente adequado que você deve fazer esse exercício e não aquele. Acabou. Matou meu problema. Matou meu problema. Resolveu meu problema. Eu não tenho nem o que questionar. Mas depois a gente entra mais a fundo nas questões de evidências. E aí a gente vai ter uma aula sobre evidências científicas, sobre escolha de evidência, entender como é que funciona o assunto. Esse é o primeiro passo, e para mim o fundamental, o principal,
da, do método. O segundo é entender das bases associadas a questões. Quando eu chamo de base, eu falo de cinesiologia e anatomia. Base de biomecânica, cinesiologia e anatomia. A gente falou isso no final do aula passada, né? Mostrei, a gente conversou sobre isso. Eu só não sei bases. Não adianta eu ler o último artigo, se esse artigo ele não tem relação alguma com aquela minha pergunta. Entenderam? E aí eu tenho que saber das bases da anatomia e da cinesiologia para tentar explicar melhor essas questões. Depois a gente entra nas forças. O que são forças? Se eu sei anatomia, entender o movimento, qual é a articulação que está movimentando, etc., eu tenho que saber quais são as forças que o corpo está sofrendo, as forças que o corpo está sofrendo de algumas forças, melhor dizendo. Eu tenho que saber quais são essas forças, onde estão essas forças, a magnitude dessas forças, para onde essas forças estão sendo empurrando o meu corpo. E aí a gente vai pensar, obviamente, é um módulo para cada, tá? Um módulo sobre evidência, um módulo sobre base, um módulo sobre forças, e o módulo, o quinto módulo vai ser o último módulo sobre o último ponto. Então, quando eu falo de força, eu tenho que lembrar das leis de Newton, eu tenho que saber quais são as consequências que essas forças vão causar no corpo, quais são os tipos de força, porque eu posso tracionar, eu posso comprimir, e que essa força de compressão, o que ela vai causar na minha articulação. E a gente entra em conceitos de dinâmica, estática. Então, são conceitos que a gente precisa saber. Ou, por exemplo, se eu fizer o crucifixo no crossover, com a polia embaixo, com a polia em cima, eu tenho forças que vão direcionar para diferentes locais. Então, meu corpo sofre forças de diferentes formas. E se eu sei como o músculo se comporta através desse estímulo dado pelas forças que o corpo está sofrendo, eu consigo entender e fechar o pacote todo do método. Então, eu vou desde as evidências científicas. Caso eu não tenha evidência científica para responder aquela pergunta, eu vou pautar nesses três pontos, das bases a entender das forças, a entender como o músculo responde a essas forças. Mas agora eu vou detalhar um pouquinho mais cada um deles, tá? Desses tópicos, vocês começarem a entender como é que funciona o método. O primeiro deles, quando a gente pensa nas evidências científicas, é assim: existe uma coisa hoje em dia que a gente usa muito, que é a prática baseada em evidência. Então, as nossas respostas baseadas nas evidências, a gente toma a atitude mais adequada possível. E aí eu separei a parte das evidências científicas em três momentos distintos, tá? Primeiro deles, eu pensei nas revisões sistemáticas e meta-análise, que é um método, é um tipo de pesquisa, né? É um tipo de produção científica, na qual eu reviso o que tem na literatura de forma sistemática, para poder achar os melhores estudos que respondem àquela pergunta que eu tenho, e através dos dados dos artigos publicados por essas revistas, por esses artigos selecionados, eu compilo todos os dados e faço uma meta-análise e direciono um efeito para aquela minha pergunta. Esse exercício ou aquele exercício, desse jeito ou de outro jeito. E a gente mata esse primeiro. A revisão sistemática e meta-análise é o top das evidências científicas, né? É o ideal que a gente tenha, mas infelizmente a gente não tem todas as nossas perguntas, não tem revisões sistemáticas com meta-análise para responder, pelo menos por enquanto. Um dia pode ser que tenha. Depois a gente entra, não tendo uma revisão sistemática com meta-análise, a gente pode entrar num segundo, num eh, tópico das evidências, que são os ensaios clínicos. O que é ensaio clínico? Dependendo do desfecho que eu quero, por exemplo, eu quero saber se o exercício é melhor para qual é melhor para hipertrofia de quadríceps. Então, assim, hipertrofia é um desfecho. Então, um ensaio clínico que mede hipertrofia, a estrutura antes e vê a estrutura depois, é um ensaio clínico, né? Que daí ele tem diversas ramificações, mas é um ensaio clínico para poder ver. Só que também, da mesma forma, nem todas as nossas perguntas têm algum estudo com ensaio clínico para evidenciar isso. Então a gente entra num terceiro nível,
que talvez seja um dos maiores problemas para quem lida com biomecânica, que é entender das técnicas biomecânicas, dos estudos que trazem técnicas biomecânicas. Também depende do desfecho. Se o meu desfecho for, por exemplo, demanda muscular, que é o mais comum da gente entender, a gente tem técnicas, tem instrumentos que medem isso da forma certa ou estimam de outra forma, a gente tem algumas possibilidades. Por exemplo, a gente vai ver demanda muscular. A gente pode ver uma das formas de entender a demanda muscular através da dinâmica inversa. Aí eu tenho entender qual é o torque nas articulações, por exemplo, sem entrar fundo na história. E aí, com isso, eu percebo que o meu quadríceps vai ser mais exigido ou menos exigido nessa condição ou em outra condição. Mas para isso é muito complicado. E mesmo assim, a gente não tem todas as perguntas respondidas em nenhuma das três fases da evidência científica. Não tendo, eu não tenho que me desesperar. Eu tenho que entender do método. Ou eu não consigo achar, ou não sei, ou não consigo ler as evidências científicas, não tem problema, a gente passa por um outro momento que é entender das bases biomecânicas, as bases do conhecimento. Quando a gente pensa em base do conhecimento, novamente, a gente pensa em anatomia e cinesiologia, não adianta a gente ler o último artigo se a gente não tem a menor ideia da cinesiologia, da anatomia da história. Entendi, não tenho evidências, eu vou construir um caminho para gerar uma hipótese plausível e adequada para aquela pergunta e eu poder responder aquela pergunta, em termos de hipótese. Por exemplo, se eu souber fisiologia articular, entender quais são as articulações que estão mexendo naquele exercício, qual o movimento está sendo feito, né? Qual o plano, qual o eixo, por exemplo. Pô, se a gente pensa no agachamento sumô, no agachamento tradicional, eu estou mudando o plano de movimento. Por quê? Porque a minha posição inicial do quadril, ela é diferente no início da fase excêntrica. Consequentemente, eu mudei o plano, já mudei o exercício. Acabou, ponto. Ora, o que mudou, a gente pode interferir um pouco mais e mais na frente a gente pode entender isso. E por último, entender das funções musculares. Quando eu penso em função muscular, a gente lembra daquela história: músculo é agonista, motor primário, músculo é sinergista, músculo é antagonista, músculo é estabilizador. E dependendo dos exercícios, os músculos têm funções distintas. O que é muito usado hoje na escolha de exercícios funcionais, por exemplo. Movimentos onde eu tenho que estabilizar parte do corpo para poder ter músculos que fazem movimentos agonistas de outra parte do corpo. O pessoal do desporto usa muito disso. E é muito adequado. Para escolher o exercício adequado, eu tenho que saber quais são as funções musculares, entender quais são os possíveis movimentos daquela articulação. Por exemplo, não há como a gente fazer movimento de rotação da coluna lombar. Porque a coluna lombar não roda no plano transverso. Entendeu como é que a gente já começa a pegar as coisas? Exemplos frequentes, tá? Lembra disso, eu vou estar sempre pensando nesses exemplos. O terceiro tópico, terceira fase, que vai ser o quarto módulo do método, é o diagrama de corpo livre. Entender quais são as forças que estão atuando no corpo. Estou na Terra, planeta Terra. Eu já tenho uma força que vai me puxar para o centro da Terra, pautada em leis de Newton. Força, peso. Peso é igual a massa vezes aceleração da gravidade. Depois eu vou entrar mais a fundo nessa história. Mas só para antecipar. Diagrama de corpo livre. Quais são as forças que estão atuando no meu corpo? Eu estando parado, do jeito que. Agora não, né? Se eu estiver em pé, eu vou estar empurrando o chão e o chão vai estar me empurrando com mesma magnitude, mesmo direção, mas sentidos opostos, metade para cada pé. Então, se eu peso 90 quilos, eu vou ter 45, 900 newtons, essa é a minha força-peso, eu vou ter 450 newtons empurrando meu pé para cima, que vai tender a fazer alguma coisa com o meu corpo. Então, eu tenho que saber das forças, entender de forças. Forças são grandezas vetoriais, que têm magnitude, sentido e direção. E entender quais são essas forças, entender o somatório dessas forças e o que o somatório dessas forças vão aplicar, causar no meu corpo. A distância de cada uma dessas forças para cada articulação, a gente vai ver o braço de resistência. Braço de momento, a gente gosta disso, né? Eu prefiro falar braço de resistência. Lembra força, braço de resistência, eixo, lembra o quê? Alavanca.
conteúdo que teoricamente é básico, mas quem não deu anatomia, cinesiologia e biomecânica, quem deu cinesiologia e biomecânica no mesmo período, talvez tenha ficado com esse conteúdo um pouco defasado, tá? E por último, e não menos importante, juntando tudo isso, a gente vai ter um comportamento do complexo externo. E o pessoal hoje gosta de dizer, né, o comportamento das forças atuantes, né? O perfil das forças que o corpo sofre. Pode ser usado qualquer coisa, não tem problema. A ideia é a mesma. Então, ficou claro isso? Então, se eu sei, não tenho evidência científica, passo vou para o segundo passo. Base da anatomia e cinesiologia. Depois, diagrama de corpo livre, as forças. E por último, a gente já começou a comentar como é que o corpo reage a essas forças. A gente tem dois caminhos. Na verdade, são três. Ou a gente erra e chuta, ou a gente pensa no que tem na literatura para responder isso, e eu trago tudo para vocês. E se não tiver, eu trago uma outra possibilidade, que é a modelagem, para poder explicar essas coisas para vocês. Tá? Quando a gente pensa nisso, na capacidade de produção de força muscular, é dependente do ângulo que eu estou, ou do comprimento do músculo. E aí a gente vai entrar nas relações mecânicas. Comprimento, tensão, torque, ângulo, força, velocidade. São todas relações, dentre outras, tá? Tem outras relações mecânicas que a gente, se a gente souber disso, a gente vai entender, bom, então o músculo está apropriado, está adequado para responder àquela força, aquele torque que a articulação está sofrendo, para poder devolver e movimentar na fase concêntrica, por exemplo. E aí, por exemplo, o conceito de comprimentos musculares e comprimento ou de fibras está muito frequente. Hoje em dia, a gente já mencionei anteriormente, mas vou voltar a esse assunto. Assumir que somente o músculo tem que ser treinado em comprimento longo, ele é pouco para gente. Vamos pensar fora da caixa. Existem momentos em condições que, mesmo o músculo estando alongado, ele consegue produzir mais força. Se eu souber das forças externas, eu posso associar aí. Tem um jogo para brincar sobre o assunto. E, finalizando, a gente pensa nos torques internos. O que são torques internos? O quanto o músculo consegue fazer força pela distância até o eixo para produzir movimentos rotacionais, ou tendências de movimentos rotacionais. E aí, um exemplo muito claro dessa associação entre forças internas e forças externas, pensa no agachamento. E assim, são exemplos que eu vou dar sempre. No agachamento livre, eu vou ter a força da barra me empurrando para baixo e a força do meu pé empurrando para cima, do chão empurrando meu pé para cima. Então, tudo vai tender a dobrar meu corpo inteiro, né? Flexionar o quadril, flexionar o joelho e fazer a dorsiflexão. Não acontece por quê? Não acontece porque eu tenho forças que resistem a isso. Até que as forças que resistem a essas forças do músculo que resistem a essas forças externas sejam maiores ou iguais às forças externas, tá? E a gente sabe que é mais difícil o início da fase concêntrica, ou seja, o final da fase excêntrica e o início da fase concêntrica. Por quê? Porque a distância entre esses vetores de força até os eixos das articulações de joelho e quadril são maiores. Consequentemente, o torque de resistência, o torque externo é maior. Mas como é que o músculo está para produzir força e torque para estender o joelho e estender o quadril? Como é que o glúteo máximo está, por exemplo, e como é que o vasto lateral está, por exemplo? Será que ele está adequado naquela condição onde eu tenho um torque externo muito grande? Então tem que pensar nesse equilíbrio. E daí a gente já começa a entender, e eu vou, obviamente, pontuar com muito mais detalhes, muito mais riquezas, muito mais exemplos em torno desses quatro pontos que eu já mostrei aqui, que vão formar os últimos quatro módulos, os próximos quatro módulos do método Biomecânica Thiago Marta. Novamente, atividade proposta, exercício proposto. Comece a pensar na sua dúvida. E se esses tópicos já conseguem responder assim de bate-pronto às suas dúvidas. Por exemplo, vou pensar em comparar exercícios por exemplo, de flexão de cotovelo, de bíceps, para bíceps, flexões de cotovelo, na máquina ou
na polia, no cabo. Existe diferença científica? Alguma evidência científica que compara? Tem, não tem? Não sei. Pensa. Se conseguir souber fazer a busca, ou souber alguém, ou souber de algum tipo, melhor. Se conseguiu pensar quais são os movimentos articulares, quais são os músculos que estão como agonistas e estabilizadores em cada um dos dois exercícios que eu escolhi, tá? Você sabe quais são as forças que atuam aqui, ó, as forças que estão atuando ali. Máquina de um jeito, uma polia com cabo é outra, se tiver com peso livre é outra. E como é que estão esses músculos? Eles estão alongados, encurtados? Eles conseguem produzir torque ou não conseguem produzir torque? O que que você acha? E no início da fase concêntrica, no final da fase excêntrica, vamos tentar equilibrar. Então vamos começar a pensar nesse sentido. Pega, tô acabando a aula agora, acabar o vídeo agora. Pega, para, caderninho, anota, ou seu bloco de nota no telefone, ou grava um áudio, escreve no WhatsApp num grupo de amigos, já começa a pensar a respeito disso, para a gente poder já começar a movimentar para poder usar o método da forma como a gente tem conversado, conversou nessas três aulas iniciais, tá bom? Bom, eu vou parar por aqui, a gente se vê no próximo módulo para falar das evidências científicas, tá bom? E aí vão ser em torno de 4 aulas, se eu não me engano, que eu preparei. Mas só de menos, a gente vai vendo, vai conversando, tá bom? Gente, forte abraço, a gente se vê.